Grande amigo, grande parceiro, Samuel, muito obrigado pelo convite de estar fazendo mais um vídeo com você aqui, um vídeo muito legal, muito importante, onde eu vou deixar algumas dicas muito valiosas para você que vai fazer o Enem esse ano. E já vamos começar com a primeira. Se liga no assunto estequiometria. Exatamente. Cálculo estequiométrico de 2016 até 2023, pelo menos 9 questões trabalharam com esse assunto. Ou toda a questão de cálculo estequiométrico, um conceito ou outro envolvendo estequiometria. Então se liga que esse assunto vem forte pro Enem. Vou soltar uma questão para você dar uma olhada. Percebeu? Ah, Jamal, mas eu não sei quando a questão é de estequiometria. Como que eu vou descobrir que é cálculo estequiométrico na hora? Bom, quando você perceber uma dessas duas perguntas, quanto reage ou quanto produz, é estequiometria. Tá? Então perceba que no final ali o Enem coloca o volume de etanol obtido. Nesse ponto você sabe que é estequiometria. Bom, para a gente começar a trabalhar, eu vou deixar aqui um passo a passo que eu gosto de passar para a galera para se resolver mais fácil questões de estequiometria. Se liga aí. Bom, anotou aí tudo com muito carinho, com muita calma? Então vamos começar. Olha, perceba que o primeiro passo é ter uma equação química e o Enem nos forneceu. O segundo passo é balancear a equação e o Enem também balanceou. Jamal, como eu sei que está balanceado? Toda vez que você encontrar pelo menos uma fórmula, tá, da equação toda, no lado esquerdo dela com um número diferente de 1, por exemplo, aqui um 2, aqui tem outro 2, podia ser um 3, um 4. Encontrou uma fórmula, pelo menos, da equação, na esquerda dela com um número diferente de 1, 2, 3, 4, meio, talvez, uma fração, a equação está balanceada. É sempre bom conferir, mas se você tiver apertada de tempo, já está balanceado. Beleza? Agora eu vou fazer com você o terceiro e o quarto passo meio que juntos. A primeira coisa que eu acho interessante você fazer para pensar na sua regra de 3 é começar pela segunda linha dessa regra de 3. Exatamente, comece pela segunda linha da regra de 3, utilizando os números que o exercício te forneceu. Tem um trecho dessa questão que ele fala 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. Em outras palavras, ele está trabalhando com 50 kg de glicose. Mas isso é o número do exercício. Então eu recomendo fortemente que você coloque esse número na segunda linha da regra de 3. Vem comigo. Coloque 50 kg de glicose, obviamente, embaixo da glicose. Fechou? Vamos começar por aí. Seguindo, a questão trabalha, nos pede o volume de etanol obtido. Então é natural que eu coloque um X embaixo do etanol e vá descobrir alguma coisa. Nesse caso, a gente vai primeiro descobrir uma massa de etanol produzido. Jamal, mas ele quer o volume. Eu sei, mas como ele nos forneceu densidade, primeiro você acha a massa de etanol produzido e depois, com a densidade dele, você passa essa massa para volume e quase que a gente acaba a questão. Tem mais um detalhezinho, mas a gente deixa para o final. Então eu vou aqui embaixo do etanol, vou colocar o meu X e esse X eu vou trabalhar com ele em massa. Como eu estou com quilogramas para a glicose, é natural que esse X também saia em quilogramas, ou que a gente trabalhe com ele em quilogramas. Tudo bem, mas Jamal, essas unidades estão me complicando. Daqui a pouco eu te ajudo, você já vai ver daqui a pouquinho que isso não é um problema. Tá, e como que a gente faz? O último passo desses passos que eu te mostrei é justamente pegar os números que você usou para balancear a equação, esses números que ficam à esquerda, quando não tem nada você sabe que é 1, esses números chamados coeficientes estequiométricos sempre são mols, tá bom? Grave isso. Sempre são mols. Então, quando eu tenho o número 1 aqui, eu tenho 1 mol de glicose reagindo. Ai, mas o que eu faço com esse 1 mol? Eu vou pegar esse 1 mol, descê-lo aqui, transformado numa unidade ou igual à de baixo, ou pelo menos próxima da de baixo. Eu quero dizer o que com próxima? A unidade de baixo é quilograma, é uma unidade de massa. Então, você vai descer esse mol transformado para massa. Ai, professor, mas como eu faço isso? Muito tranquilo. Você vai ter que pegar as massas de cada participante da fórmula e aqui nós temos um detalhe. É o que você deveria fazer. Quando a gente vai fazer mol, rapidinho eu vou te mostrar isso. Quando a gente vai fazer mol virar gramas, a gente pega as massas que geralmente são fornecidas de cada participante da fórmula. Por exemplo, carbono 12 gramas por mol, hidrogênio 1 grama por mol, oxigênio 16 gramas por mol. E o que a gente faz?
multiplico de baixo pelo de cima, de baixo pelo de cima, de baixo pelo de cima, e o resultado dessa multiplicação soma tudo. Você chegaria, nesse caso, em 180 gramas por mol, ou seja, 1 mol tem 180 gramas. Mas a gente não recebeu essas massas. O Enem não nos forneceu esse 16, muito menos esse 1, e também não nos forneceu aquele 12 ali. Aí você fala, Jamal, mas e agora como a gente faz? Não tem como transformar esse mol para massa. Não exatamente com essas palavras, mas o Enem nos fala, no comecinho ali do texto, que a gente consegue produzir 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Eu só vou tirar aquela setinha ali do 1 mol para você não achar agora que os 100 gramas de glicose que eu vou colocar aqui são referentes a 1 mol, né? Você sabe que não é, seriam 180 gramas. Insistindo um pouquinho mais, olha, o Enem diz que a gente consegue produzir 50 gramas de etanol através de 100 de glicose. O que ele está fazendo com isso? Ele está te dando uma dica, uma relação entre massas. 100 para 50. Agora eu consigo trabalhar aqui embaixo, fazer minha regra de 3, porque eu precisava ter uma relação lá em cima. Essa relação ou você acha pegando as massas dos participantes e transformando para gramas, como eu faria ou estava fazendo, ou você vai receber alguma dica como o Enem forneceu, combinado? Bom, e aqui tem um outro detalhe que pode estar te confundindo, né? Você fala, Jamal, mas aqui não tá legal, professor. Grama, quilograma, isso tudo tá meio... Não. Aqui a gente não tem problema com unidade. Se você multiplicar, fizer essa regra de 3, aliás, vamos fazê-la aqui, olha só. 100 gramas vezes X, 50 quilogramas vezes 50 gramas. Dá a impressão que vai dar um problema de unidades, né? Vamos lá, 100 gramas vezes X é igual a 50 quilogramas vezes 50 gramas. Por que eu não preciso me preocupar com as unidades? Porque grama de um lado com grama do outro você vai cortar. Só a unidade que sobra, quilograma. Seu X vai sair em quilograma. E você não precisa se preocupar nem com essas unidades e também nem com a conta, tá? Porque aqui, repare, se você esquecer um pouquinho das unidades, se você focar só nos números, de 100 para 50 você está dividindo por 2, quer dizer, você não precisa fazer essa regra de 3, né? Basta pegar os 50, dividir por 2, que a gente já chegaria no X. Bem mais rápido, né? Então eu vou apagar isso aqui, eu vou colocar o X direto, lembrando que esse X sai em quilogramas, nosso X ali vai dar 25 quilogramas de etanol. Ah, acabamos. Não. Lembra você que ele quer o volume. Ah, então é só passar para o volume. Eu ainda acho melhor não, porque tem um detalhe nesse exercício que ele diz que tudo isso acontece com uma conversão de 80%. O que é conversão de 80% em outras palavras? Rendimento. Rendimento, exato. Ele está falando para a gente que tem um rendimento nesse processo todo de 80%. Aí eu quero fazer com você 2 combinados, rapidinho, mas que são realmente importantes. Reagente, segunda linha da regra de 3, massa que vem lá do exercício. Você só pode usar aqui embaixo a massa pura. Fechou? Só usar a massa pura. Lado do produto, lado direito, segunda linha, o número que você está obtendo, né? Ali, produzindo, tentando descobrir por exercício. Esse número aqui, quando você achá-lo, você está achando para 100% de rendimento. Aqui então, ó, embaixo do produto, segunda linha da regra de 3, 100% de rendimento. Embaixo aqui do reagente, segunda linha da regra de 3 também, só massa pura. Ah, como que você sabe que 50 kg eram puros? Porque ele não fala nada pra gente de pureza, então você pode assumir que são puros, tá bom? Ali, só massa pura. Então agora, voltando, esse X que eu achei 25 kg, eu vou relacionar esse número a 100%. Vai ficar um pouquinho ruim aqui, eu vou apagar esse 100 pra você já, ó. Você sabe, então, vamos gravar que aqui é 100% de rendimento. 25 kg a gente só vai produzir para 100% de rendimento. Mas, Jamal, o rendimento foi 80%. Pois é, 80% de conversão, né? Você vai ter uma outra massa Z produzida. Essa massa Z, vamos colocar aqui do ladinho, Z vai ser igual a 20 kg de etanol. 20 kg de etanol. A gente ainda não acabou o exercício porque ele quer volume. Tudo bem, agora é só pegar essa massa, passar para volume, tá bom? Legal, então a gente achou 20 kg de etanol e temos que passar isso para volume. Para fazer essa transformação, como eu tinha falado agora há pouco, você vai usar a densidade do etanol, fornecida lá pelo Enem como 0,8 grama por mililitro. Lembrando você que isso quer dizer que 1 mililitro tem 0,8 gramas. E aqui tem uma dica muito valiosa também. Quando você está com uma densidade em grama por ml, é a mesma ideia, a mesma coisa de quilograma por litro, tá bom? Quilograma por litro. Então é 0,8 grama por ml, é 0,8 quilograma por litro. Isso quer dizer que 1 litro de etanol tem a massa de 0,8 quilogramas. Pronto.
Pronto, agora você consegue fazer aquela massa virar volume. Muito simples. Trabalhe com essa densidade em quilograma por litro que as coisas se resolvem. Trabalhando aqui, ó, olhando para esse número, 1 litro de etanol tem a massa de 0,8 quilogramas. Certo? Ó, 1 litro tem 0,8 quilogramas. Eu estou com 20 quilogramas de etanol precisando passar para volume. Então, tudo bem. Eu simplesmente coloco 20 quilogramas aqui, faço a minha regra de 3, vou colocar um T aqui, tá? De resposta. E aí acaba o exercício finalmente. Multiplique aqui cruzado, você vai chegar num T igual a 25 litros. Essa é a resposta final para essa questão do Enem. Uma questão que envolve estequiometria, envolve um pouquinho de soluções aqui no final, envolvendo densidade, uma questão muito importante para você que vai fazer esse próximo Enem. Bora para a próxima dica. Muito cuidado com interações intermoleculares, mais conhecido como forças intermoleculares. De 2016 até 2023, 18 questões ou foram inteiras de interações intermoleculares ou trabalharam com algum conceito de forças intermoleculares. Então, pense num conteúdo que vale a pena revisar. Dá uma olhadinha nessa questão. Show! Percebeu a questão? Bom, eu já te explico melhor, mas essa questão vai trabalhar com interações intermoleculares. E eu fiz aqui atrás um resuminho das principais interações que a gente tem. Olha, aqui é um pouco perigoso, porque quando a gente fala em interações intermoleculares, a gente pressupõe que é uma interação entre uma molécula e outra molécula. Mas a gente vai abrir uma espécie de exceção aqui, vai colocar um cara que não é molécula nessa discussão, chamado íon, tá bom? Porque também existe uma interação, vou parar aqui, não vou falar intermolecular agora, vou falar só interação, onde os íons participam, tá? Então vamos lá, as 4 que eu julgo as 4 mais importantes. Quando você tiver um íon interagindo com uma molécula polar, o que é interagindo, Jamal? Se aproximando, um atraindo o outro, tá? Então quando as suas espécies envolvidas forem uma delas íon e a outra molécula polar, a interação recebe o nome de íon dipolo. Íon dipolo. Essa é uma interação forte, tá? É uma atração forte entre as espécies envolvidas. Agora, se você tem uma interação entre molécula polar sem H ligado a FON, o que é H ligado a FON? Flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Com outra molécula polar sem H ligado a FON, você vai ter uma interação do tipo dipolo-dipolo, ou dipolo permanente-dipolo permanente. Jamal, só um pouquinho, por que 2 nomes? Por que eles estão se repetindo? Porque é a característica de uma molécula dipolo, ela é polar, ela tem 2 polos, positivos e negativos, e a característica de outra molécula, né? No caso, a outra também é polar, então ela tem um dipolo, ela tem um polo positivo numa região, um polo negativo em outra. Então, os nomes se repetem, eu trabalho com 2 nomes porque eu trabalho com a característica de uma espécie e de outra espécie. Como aqui em cima, uma espécie era íon, né? E a outra espécie era a molécula polar, que tem 2 polos. Então ela é uma dipolo. Ok? Por isso que são 2 nomes, fechou? Beleza, e a terceira interação, muito cuidado com ela, ela cai bastante. Se eu tiver uma molécula polar com H ligado a FON, ou seja, ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, interagindo com uma molécula polar com H ligado a FON, ou a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, na verdade a segunda molécula nem precisa ter o H ligado a FON, basta ela ter um dos FON, que o que eu vou falar agora acontece, tá? Se você encaixar nessa terceira situação, você vai ter entre uma espécie e outra a famosa ligação de hidrogênio. Voltando aqui, ó, a última possibilidade dentre as 4 mais importantes que eu julgo, né? Molécula apolar com molécula apolar. A interação entre as duas chama-se dipolo induzido, Van der Waals, forças de dispersão de London. Essa última interação aqui desse nome é a mais fraca das 4, tá bom? Legal. E o que o Enem nos fala? Ele diz que existem reações capazes de formar partículas microscópicas que funcionam como núcleos de condensação de vapor de água. Na verdade, as partículas formadas, então a gente vai olhar para esse tipo de partícula, o Enem vai nos cobrar como que essa água interage com essas partículas formadas. Qual é o nome dessa interação? Qual é o nome dessa atração? Partículas formadas e a dona água, né? Bom, tem uma dica muito legal que ele solta no texto, que ele fala assim, que essas partículas formadas aqui, nesse caso, né, são sais de amônio. Sais de amonio. Claro, NH4 amonio. NH4 amonio. Pega essa dica. Acontece que sal, olha isso, olha que legal essa interpretação. Sal é composto iônico. Iônico. Então aqui dentro você tem íons. Atenção,
íons. E a água, você sabe que a água é uma molécula polar, ela tem dois polos, né? Ela tem uma região negativa no oxigênio e uma região positiva aqui nos hidrogênios. Essa é uma molécula polar, ou seja, ela apresenta dois polos, ou seja, ela é uma dipolo. Pronto! O Enem está te perguntando como é o nome da atração entre uma espécie formada por íons e uma molécula como a água, que é uma molécula do tipo dipolo. Então não tem outro jeito, né? Essa interação entre essas partículas que funcionam como núcleos de condensação e a própria água, o nome dessa atração só pode ser íon dipolo. Tá bom? Íon dipolo. A gente fecha mais uma questão. Olha, muito obrigado por você ter assistido essas duas dicas. Espero ter contribuído um pouquinho ali para aumentar o seu conhecimento ou reviver algum assunto na sua cabeça. Se você quiser saber mais, quero deixar um convite, tá? Eu estou abrindo novos horários para aulas particulares online de Química. Exatamente, eu dou aula particular aqui, eu tenho um estúdio em casa, eu tenho trabalhado há vários anos com isso. E agora eu estou abrindo um pouquinho mais a minha agenda, né, para te atender, caso você se interesse. Então entre em contato, ali está aparecendo um telefone para você agora, venha bater um papo sem compromisso, você pode até fazer uma aula teste comigo sem custo algum, para conhecer um pouquinho melhor a estrutura, como funciona um projeto, tá? É bem interessante mesmo. São aulas ao vivo, eu e você, mas elas vão ficar gravadas para você assistir quantas vezes você precisar, listas de exercícios com resolução, bacana, né? Não é só gabarito, é resolução, material teórico que eu te envio. Eu também consigo tirar suas dúvidas por WhatsApp, uma espécie de plantão de dúvidas, assistências durante a semana. Nossa, é um projeto muito legal, o pessoal tem gostado bastante, eu quero que você conheça. Bata um papo, entre em contato através desse telefone. Ah, claro, e se você precisar também, assim, de uma coisinha mais de última hora, entra lá no meu canal do YouTube, Professor Jamal. Lá tem vários vídeos de vários conteúdos que podem te ajudar bastante. Combinado? Um grande abraço, valeu Samuel pelo convite, até a próxima. Tchau, tchau!